Quem vota contra burguês vota em 16 e assim mesmo não elege ninguém. E aí o PT e o PSOL, para terminar, dizendo que vai dobrar nosso salário, e os professores não estão acreditando nisso. Falaram já que é mentira, já falei, ó, vai dobrar o salário, mas os professores não acreditam nessa história. Obrigado. Obrigado, 2 minutos e 11. Próximo. Olá, bom dia. Meu nome é Osimar Freitas, eu sou professor de filosofia na região leste de São Paulo. Tenho duas questões para colocar. Bem, como o pessoal do Todos pela Educação sempre se furtam a um debate quando ele é sério, né? E é o porta-voz da educação, sempre que os meios midiáticos procuram falar sobre educação, né? O único interlocutor sobre educação, me parece que, para os meios de comunicação, é o Todos pela Educação. Em recente entrevista, sua presidente, a professora, imagino que seja professora, Priscila Cruz, ela fala a seguinte frase: precisamos de governos que tenham obsessão por resultados em educação. Não precisa de dinheiro, e sim de reformulação. Essa é a frase da presidente do Todos pela Educação, que, de acordo com os meios de comunicação, é o porta-voz da educação, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Okay? Queria saber a opinião de vocês sobre essa fala dela. Essa é a primeira questão. A segunda é que nós, da Profesp, né, temos aqui, nessa casa, inclusive, né, implantado um projeto de introdução, né, de filosofia no ensino fundamental, né? Eu queria saber a opinião de todos os candidatos, por favor, sobre essa questão da introdução da filosofia para as crianças logo no ensino fundamental. Essas duas questões. Obrigado. Obrigado, Simar. Próximo. Bom dia, sou Andréia Penápolis. Sobre as questões aí relativas à educação, para mim, né, pelo menos ficaram bem claras todas as falas aí. E a minha questão ela envereda aí pela questão da saúde, na verdade, da saúde do professor, né, já que somos uma classe que adoecemos muito e a nossa assistência ela é bastante precária. Eu que moro no interior, já morei, nasci aqui em São Paulo, mas estou há 10 anos em Penápolis. A gente tem uma dificuldade muito grande em relação a isso. Então, eu queria saber dos candidatos quais os dados que eles têm aí a respeito, né, desse cuidado que nós estamos tendo no que diz respeito à educação, né, e o que se propõe para que a gente tenha um outro quadro aí. Obrigada. Ok, André, obrigado. Próximo. Bom dia, sou Vinícius de Santo André. A minha pergunta é curta e ela tem uma única direção. Eu gostaria de perguntar para a candidata a vice-governador, porque na fala da professora Lisete ela foi bastante clara e eu gostaria de saber o posicionamento do PT referente ao projeto Lula, quando diz, é categórico mesmo a revogação da reforma Temer? A minha pergunta é esta. Ok, obrigado. Meu nome é Sati, eu também trabalho lá na USP e como professor lá no Butantan, pequeno. Então, a gente tratou sobre a questão do conteúdo programático, tá? A gente tratou sobre as questões do plano pedagógico, político pedagógico. A gente estamos falando das condições de trabalho. Nossa, que é super, é incrível o desinteresse total da política pela educação e fazendo com que a nossa classe mesmo tenha professor efetivo, categoria O, professor efetivo, e nós mesmos, entre nós, discriminamos como se a gente fosse dar aula diferente. O professor efetivo ele tem que ser 2 vezes mais do que o professor efetivo, se a gente for ver do lado do aluno. Bom, mas o meu problema que eu gostaria de colocar é outro, que eu acho que é realmente a decadência do ensino público, a decadência da educação. Desde da pré-suméria, lá na Mesopotâmia, a gente pega os tijolinhos e lá está escrito, vamos dizer assim, a reclamação do pai com o filho na escola. Tá?
Então, os professores estão ficando doentes, os alunos passam sem saber, o problema do comportamento do aluno, sabe, isso faz o professor adoecer. O aluno, ele passa sem saber. Não, ele faz o que quiser na sala de aula, ele instiga o professor, a gente não pode dar o conteúdo que planejou, tá? Ele não pode ser suspenso, não adianta eu transferir, a escola não transfere para uma outra, não pode, as advertências não valem nada. Se o aluno faltar metade do ano, depois pode fazer um trabalho de compensação de falta, e ele falta, e ele faz esse trabalho e passa, tá? As notas não valem nada, porque o professor fica coagido totalmente. Não é professor de filosofia, todos os professores. Eu, na verdade, eu tenho jornada reduzida, eu trabalho o dia inteiro na USP, tá? Eu tenho jornada reduzida porque eu sou professor concursado efetivo, não quero perder essa ligação com o Estado. E eu gosto, eu adoro ser professor, tá? Eu prefiro mais do que ser funcionário lá na USP, tá? Mas eu vejo o sofrimento da educação e de diversas formas, professores chorando, professores que são concursados novos, saem da faculdade, na segunda semana desistem da exoneração. Professor Sadi, obrigado. Isso. Bom dia a todos, novamente. Eu sou Ederson. Pessoal, vamos... Só um minutinho, professor. Vamos ficar assim, eu sei assim que a gente às vezes está um pouco tolerante e tal, com o tempo. A mesa não vai aqui exercer um papel autoritário, tá certo? Nós vamos ponderar, mas aí vamos também, nesse clima que é peculiar aqui, vamos também compreender as diferenças, as dificuldades e as contradições que às vezes são necessárias, né? Tá bom, pois não. Eu sou Ederson, sou de Osasco, né? Parabéns aí à mesa, aos colegas aqui também. E tenho duas perguntas, né? Uma que o colega me orientou ali a fazer e uma outra pessoal também. A primeira pergunta é sobre o seguinte, o colega falando ali do pessimismo, eu vou colocar um pouco de esperança, né? Vamos imaginar que tenhamos um segundo turno. Vocês se colocariam a favor de quem está na frente? Porque tem isso, né? Às vezes a gente vê essa divisão da esquerda e de repente a gente tem o outro lado oposto. Será que vocês são capazes de se unirem e se mobilizarem por esse lado social? E uma outra coisa é sobre o papel da escola, que vocês falaram muito bem, que é um contexto seguinte. Esses dias eu estava em casa e estava no noticiário lá, e aí houve uma candidata e minha mãe, ela pegou e falou, né, mas como assim essa mulher quer ser candidata a governadora? Eu falei para ela, qual o problema, mãe? Ela, não, ela é negra, ela tem cara de empregada doméstica, ela se parece comigo. E minha mãe me disse, né, ela não sabe se colocar no seu lugar. Ou seja, a minha indagação é, será que a escola está conseguindo fazer esse papel de quebrar, né, o que a gente já viu do imaginário aí, que o pobre, ele pode ocupar outros espaços, e também a mulher, né, porque às vezes a escola só está como lugar de passagem, né? Obrigado. Ok, obrigado. Bom, então não vamos ter mais falas, mais perguntas, não é isso? Então vamos... Então vamos lá, nós combinamos aqui com 10 minutos, com a tolerância assim, razoável, para a resposta e as considerações finais, tá bom? Quem começa aqui, Tony? Por favor. Outra vez, quem quer começar aqui? Vocês? A professora Lisete se propõe a começar. Professor. Os últimos serão os primeiros. É bíblico. Vou começar assim, tive uma visão. Inês, realmente a proposta do governo do Estado de São Paulo é absolutamente transparente em relação a isso.
O EJA, aliás, eles nem mencionam que nós temos 2 milhões, é importante a gente lembrar disso, 2,5 milhões de analfabetos no estado mais rico da federação, né? Eles não querem tratar disso e, portanto, é o seguinte, o EJA, para o PSDB, efetivamente será feito à distância. Eu estou colocando isso porque até o deputado Ivan Valente apresentou um projetinho de lei para provocá-los mesmo, exatamente obrigando que toda a escola tenha EJA presencial, certo? Quer dizer, todo município seja obrigado a ter EJA presencial, as escolas do estado. O que acontece? Eles querem que todo o ensino seja à distância para o EJA do ensino médio. Então, eles estão fazendo isso que eu considero um absurdo, que é juntar as escolas, né? Nós já temos até um mapeamento. Eu participo aqui de um grupo que nós criamos por ocasião da ocupação das escolas, exatamente porque os meninos tinham que apresentar ao Ministério Público dados objetivos para fazer a denúncia ao Estado, precisava de dados, quer dizer, a escola, quantas classes fechou, que escola, tal, etc. E, obviamente, eles teriam uma dificuldade para isso. Então, nós criamos uma rede chamada REPU, que é um dos militantes aqui da associação, o Silvio Carneiro, que é professor da UFABC, faz parte, deve ter estado participando aqui no encontro. E realmente, nós temos hoje o retrato do Estado. E é impressionante, a hora que você pega o município de São Paulo, o Guarulhos, tá certo? Você vai vendo que eles juntaram as classes e puseram longe, como se os pobres morassem num lugar só. É um negócio maluco. Em vez de ser o contrário, quer dizer, quem não conseguiu fazer em época hábil, quanto mais você facilitar o acesso, mais a tendência é que ele permaneça. A outra questão é a aposta. Eu vou falar isso para vocês porque é incrível. Na época do Nalini, ele teve coragem de falar isso para nós de uma forma transparente. Como os alunos desistem, como tem evasão no ensino médio, então o que faz? Vamos pôr 50, porque assim termina com 30. Ou seja, não só a evasão ela é admitida, como ela